Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui de volta nesse segundo vídeo do canal e a ideia hoje é explicar um pouquinho para vocês sobre a história do dinheiro. Eu achei super importante primeiro a gente entender por que o dinheiro existe, qual é a história, antes de começar a falar de finanças, né? Eu acho que a base das finanças é o próprio dinheiro, então primeiro a gente tem que entender de onde é que ele veio. Há muito tempo atrás, na época dos homens da caverna, não existia necessidade de dinheiro. O pessoal vivia em grupo, caçando, coletando os frutos que caíam das árvores, e até por isso que naquela época eles são chamados de caçadores-coletores. Na época dos homens da caverna também, eles não tinham muita movimentação. Isso começou a acontecer depois de muito tempo em que eles começaram a se mover de território em território e por isso que o mundo começou a ser populado. O que acontece é que alguém, uma hora, teve uma grande sacada. Falei, para que a gente vai ficar se mexendo de um lado para o outro se a gente pode plantar e começar a ter a nossa própria plantação para a subsistência aí do grupo, daquele grupinho que estava ali. Então eles começaram a popular principalmente as beiras dos rios, etc, para poder conseguir plantar e ter agricultura. Nisso começou-se também a criar, em vez de caçar, começaram a se criar os animais para poder fazer o posterior abate. Isso se chama Revolução Agrícola, que aconteceu há 12 mil anos atrás. Com a Revolução Agrícola começou realmente a história do dinheiro. No início era através de escambo, então eu tinha uma vaca, ia lá e trocava por 10 sacas de trigo, e assim por diante, as pessoas iam trocando produtos por outros produtos. Tava tudo muito bem, eu trocava a vaca por trigo, maçã por sapato, e todo mundo estava feliz. O que aconteceu que mudou essa situação e foi preciso estabelecer realmente o dinheiro? Até que um belo dia, em vez de ter um criador de vaca, nós tínhamos 2 criadores de vaca. Aí o que aconteceu? O primeiro criador foi até o produtor de maçãs e trocou vacas por maçãs. O segundo criador também queria maçãs. Aí ele foi até lá tentar trocar vacas por maçãs. Só que o produtor de maçãs já tinha um monte de vaca, ele não precisava mais de vaca. E o segundo criador de gado, né, de vacas, não tinha mais nada para oferecer. Ou seja, ficou um problemão, ninguém conseguia como resolver isso. Foi daí que a sociedade teve a grande ideia de se criar o dinheiro, que era a forma de se estabelecer a real compra. Então, em vez de se trocar produtos ou por serviços, foi criado um símbolo, que é o dinheiro, para trocar por aquilo que você queria. O dinheiro foi criado muitas vezes em muitas sociedades, porque naquela época ainda éramos tribos espalhadas pelo mundo inteiro. O conceito de aldeia global não existia ainda, nós éramos pequenas tribos espalhadas pelo mundo. E de acordo com Yuval Harari, um doutor em história pela Universidade de Oxford, o dinheiro ele foi uma verdadeira revolução mental na vida das pessoas. Ele, inclusive, diz que o dinheiro ele é uma alucinação coletiva. Boa parte do material que eu apresento nesse vídeo, inclusive, foi inspirado no livro dele, que é muito bom, é excelente, eu recomendo, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem, que é o Homo Sapiens, uma breve história da humanidade. Eu recomendo demais, porque esse livro explica muito, não só da história do dinheiro, mas da história da humanidade como um todo. E é muito interessante a gente entender as nossas origens, certo? Voltando para a história do dinheiro, é importante salientar que o dinheiro não são só cédulas e moedas. Várias culturas utilizavam contas, grãos e até mesmo o sal como pagamento. Inclusive, os romanos faziam o pagamento dos soldados com sal, e é daí que vem a palavra salário. Você sabia disso? Na realidade, mesmo hoje, o dinheiro e as moedas, o papel, moeda e as moedas em si, elas são uma forma rara de dinheiro, por mais que isso possa ser estranho de ouvir. Todo o dinheiro do mundo hoje representa cerca de 60 trilhões de dólares, sendo que existem em circulação apenas cerca de 6 trilhões
de cédulas e moedas. Ou seja, todo o resto, cerca de 54 trilhões, ele só existe em servidores de computador. Muito louco isso, né? A invenção do dinheiro trouxe dois conceitos muito interessantes. O primeiro é uma troca universal, que permite que você converta quase tudo em outra coisa. E o segundo, e mais importante, é o acúmulo. Você consegue acumular riqueza que antes não era possível, porque se você tivesse vacas ou trigo, isso acaba se deteriorando. O dinheiro não. Além disso, sem o dinheiro, provavelmente hoje nós não teríamos todas as redes comerciais que foram estabelecidas ao redor do mundo. E provavelmente nós seríamos ainda uma pequena aldeia desconectada do mundo inteiro e, na verdade, várias aldeias desconectadas totalmente. Então, o dinheiro realmente representou uma revolução mundial. As primeiras moedas da história foram criadas em 640 a.C. pelo rei Alíates da Lídia, na região oeste da Anatólia, que hoje é a região da Turquia. Essas moedas eram gravadas com uma marca de identificação e tinham seu peso padronizado em ouro e prata. Essa identificação das moedas atestava duas coisas. Primeiro, a quantidade de material e de metal precioso que existia em cada uma delas, e segundo, a autoridade de quem emitiu a moeda e que garantia o seu conteúdo. A maioria das moedas que nós temos hoje são descendentes das moedas lídias. Com o passar do tempo, os mercadores europeus e muçulmanos que foram conquistando o mundo foram disseminando o sistema lídio. E aí, no fim da Era Moderna, mais ou menos para o fim da Era Moderna, todo mundo já era uma única zona monetária, primeiramente baseada em moedas confiáveis como ouro e prata, e depois mudando para libra esterlina e dólar. E o que permanece até hoje são as moedas que nós chamamos moedas fortes. Durante milhares de anos, filósofos, pensadores, religiosos demonizaram o dinheiro como se fosse a fonte de todos os males do mundo. Seja como for, o dinheiro é a linguagem mais tolerante que existe, porque ela não discrimina por raça, cor, por religião. Ela está disponível e pode fazer com que até pessoas que nunca se viram confiem umas nas outras. Independente das crenças, ele faz com que as pessoas possam cooperar de forma efetiva. Agora que você já sabe um pouquinho sobre a história do dinheiro, e se você quiser se aprofundar, deixa um comentário que eu faço um outro vídeo falando um pouco mais da história do dinheiro, porque tem bastante coisa, bastante material ainda, mas eu não quis que o vídeo ficasse muito longo. Agora que a gente já sabe um pouco, vamos nos aprofundar então e começar a falar realmente de finanças, ok? Vem comigo!